Para quem já está chegando, vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, muito desafiador, que é falar sobre espiritualidade, né? Eu acabei de fazer uma divulgação aqui e aí eu recebi um comentário interessante do meu primo perguntando se eu ia abrir um templo. E aí, essa é a coisa mais interessante é como que no imaginário popular se confunde, se mistura espiritualidade com religiosidade. É E esse, verdade. e esse foi um dos grandes temas tratados dentro desse nosso dossiê. Foi É muito verdade. legal. Se bem que não é uma má ideia abrir um templo, viu? Pelo menos eu Pois sei que é, costuma rapaz. dar um bocado de grana essa brincadeira. Dá bastante dinheiro, tem isenção de imposto, é uma maravilha, viu? Verdade. É Tem um verdade. público fiel. Muito Mas bem. a Legal. Carmen, Carmen Hércules é uma amigona também, é uma pessoa que milita na área de direito, sucessões e tal, pessoa extremamente competente. Já fez palestras, duas palestras do nosso grupo Mais Velhos, Mais Sábios. Pessoa Ah, que bacana. muito querida. Show de bola. Então vamos lá, estamos começando aqui nossa live, Gustavo Bug. Não vou falar velho amigo, que essa palavra velho não combina conosco, né? Mas um antigo amigo, né? E, De muitos e muitos e muitos anos. E é interessante como que ao longo das nossas vidas os nossos caminhos foram se cruzando, né? Primeiro é muito na verdade. consultoria, depois que eu criei a revista, me aproximei de Gustavo de novo, e aí Gustavo fez uma coluna maravilhosa, Mais Velhos, Mais Sábios, tem muitos artigos, e agora essa coluna ela deu lugar a uma nova coluna chamada Espiritualidade, e aliás, que deu origem a esse dossiê, né? Então, Uhum. esse nosso papo aqui vai ser muito interessante, até porque Gustavo, com toda essa experiência dele do mundo organizacional, gosta muito de fazer esse cruzamento, né? De o que tem a ver espiritualidade com o mundo do trabalho, com o mundo das empresas. E esse Sim. também é o tema que o Gustavo tratou no artigo que ele escreveu no dossiê, que eu estava com ele aberto aqui, que ele fala sobre. Aqui, cadê? Tá, vamos ao título. Oh, meu Deus, o mouse está me traindo. Espiritualidade, organizações e pandemia. Então, aí o Gustavo Uhum. faz um cruzamento de tudo isso que está acontecendo hoje, e esse artigo ele está aberto para quem não é assinante da revista Coaching Brasil. Então, é só acessar revistacoachingbrasil.com.br. Você vai achar facilmente a nossa edição atual e achar esse artigo aberto do Gustavo para você ler. Então vamos lá, Gustavo. Vamos contar um pouco para o pessoal o que quer dizer então esse negócio de espiritualidade. Ok. Bom, eu como não almocei ainda, eu não sei se digo bom dia, como já passou do meio-dia, eu digo boa É tarde, bom mas dia. enfim, bom dia, boa tarde, Tá. e tá tudo bem. Luciano, muito obrigado pelo teu convite de a gente estar realizando essa live. Eu, na realidade, eu tenho diversas paixões, uma delas é essa questão da espiritualidade. E eu gostaria de comentar um pouquinho aquilo que o teu não entendi bem se era um primo ou um conhecido, falou, Meu né? primo. Então, você vai abrir um templo, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, imediatamente as pessoas pensam em religião, pensam assim, um monge beneditino, um monge budista sentado e meditando, né? Aquela postura zen, ou então a espiritualidade é um assunto para padres, pastores ou rabinos, independente da religião, da denominação, né? E, na realidade, espiritualidade é uma coisa que está absolutamente presente todos os dias na nossa vida, quer você se dê conta disso ou não, né? A busca de transcendência, a busca
de significados de vida. Isso tudo nos leva a questões de natureza espiritual, né? Se o nome espiritualidade, né, e negócios, né, aparentemente tem uma contradição, há uma divergência entre os aspectos, né, troque o nome espiritualidade, por exemplo, por humanização. Uhum. Tá? Se você quiser usar um outro nome que não é exatamente um sinônimo, mas tem um significado muito parecido, sustentabilidade. Né? Então, sempre que nós saímos do nível estritamente material, né, e nós buscamos um significado, uma razão mais forte para a nossa atividade do dia a dia, nós ingressamos nessa dimensão espiritual. Eu sei que eu estou me alongando um pouco, mas eu gosto muito de uma pequena fábula, mas que retrata muito bem, né? Então, um senhor estava andando na rua e viu três pedreiros trabalhando. Ele chegou para o primeiro pedreiro e perguntou: "O que você está fazendo?" E o pedreiro olhou assim um tanto quanto espantado e respondeu: "Você não está vendo? Estou aqui, estou assentando tijolos." Ele agradeceu e foi ao segundo pedreiro e perguntou, e também recebeu assim um certo espanto. E o pedreiro, o segundo pedreiro, responde: "Eu estou erguendo uma parede." E foi ao terceiro pedreiro, fez a mesma pergunta. E aí esse terceiro pedreiro responde: "Eu estou ajudando a erigir uma catedral, ou se quisermos, um hospital, ou um teatro, e assim por diante." Vejam, essa história dos três pedreiros pode ser aplicada para qualquer âmbito. Imagine três professores, né? Você pergunta: "O que você Uhum. dá?" "Estou dando aula." "Outro, eu estou ensinando." Né? Não, eu estou ajudando a formar uma nova geração de cidadãos. Né? Ou três contadores, né? Contabilistas, ou três médicos. Enfim, qualquer que seja a atividade, sempre que nós colocamos um significado, né? Uma razão de ser, nós ingressamos nesse nível da espiritualidade. É isso mesmo, eu acho isso tão interessante. E você contando isso nessa fábula, me lembrou muitos anos atrás que eu fiz um trabalho dentro de uma empresa, onde o pessoal que fazia a emissão de nota fiscal, eles estavam cometendo um número de erros muito grande, muito grande. É, e aí eu estava no começo da minha consultoria, né? E eu já com toda essa visão do ser humano, vamos fazer um negócio diferente, eu quis sair do racional, porque eles já tinham dado treinamento técnico demais. Então o que faltava não era técnica, o que faltava era sentido, o que faltava era propósito, né? E Sim. era interessante que essa empresa, ela fazia vitamina que ia na ração de galinhas. Aí o que eu Uhum. fiz? Eu consegui pegar todo esse pessoal, levar esse pessoal para uma granja. E aí eles viram aquela granja com 10.000 galinhas e o saco de ração chegando com a vitamina que eles faziam. E eles viram as Uhum. galinhas sendo alimentadas. Depois a gente foi ao supermercado e eles conseguiram ver aquelas galinhas já prontinhas, preparadas, embaladinhas, que a família dele também consumia. E aí Uhum. foi Uhum. mágico, porque ele conseguiu fazer o link da vitamina que saía da fábrica dele com a galinha que a família dele também comia, né? E que a família de Legal, todo mundo legal. come. Uhum. Então, isso é muito legal, porque quando a gente perguntava para eles o que vocês fazem, eles falam, e aí a resposta deles é: nós estamos ajudando a alimentar o mundo. Ele já não... E Exatamente. como que ele fazia isso? Emitindo a nota fiscal para que a vitamina pudesse sair da fábrica e pudesse ir para outro lugar, porque sem nota fiscal as coisas elas não andam, né? Então Exatamente. é muito mágico isso, né? Quando as pessoas conseguem encontrar propósito. Aliás, tema que virou muito moda, só que as pessoas precisam sair desse modismo e entrar mais no que realmente significa propósito, né? Uhum. Claro.
por isso, vamos dizer assim, a provocação, né, com o título da nossa live de hoje, os negócios, quer dizer, quer eu seja uma agência de publicidade e propaganda, quer eu seja uma empresa siderúrgica, um atacadista, ou um coach, que faz as suas atividades, ou editor de uma revista, né? Qualquer que seja o ramo de atividades, né? A espiritualidade está presente. Você falou uma palavra muito importante, que é a palavra propósito, né? Quando nós imaginamos a identidade de um negócio, no fundo, qual é a pergunta que está atrás de uma identidade? Quem somos nós como empresa? Qual é a nossa missão? Quais são os valores que nós defendemos? Que visão temos para os próximos anos? Qual é a cultura que nós queremos ter dentro dessa organização? Nós estamos nesse nível mais elevado, que é um nível mais sutil, né? A gente diz assim, você consegue enxergar a identidade de uma empresa? Não tem, você não vê a identidade de uma empresa, mas você sente isso, por exemplo, usando o teu relato, né? Na hora que o pessoal lá da contabilidade está emitindo as notas fiscais e tem a preocupação e a atenção para fazer certo, ele está, digamos assim, manifestando na prática o espírito, a espiritualidade, a missão, a razão de ser, o propósito daquela organização. Então, realmente é isso. Voltando aos três pedreiros. Os três pedreiros estavam fazendo exatamente a mesma atividade. Só que um estava apenas focado no material, na atividade em si, e outro via um significado mais profundo. Sabe, Luciano, eu vejo que os líderes das organizações têm um papel fundamental nesse processo, porque perante, digamos assim, ao liderado, o líder representa a organização para ele. Tá? E se ele traz essa ideia, essa noção do propósito, do significado, com certeza, muitos aspectos que são dificuldades recorrentes, como falta de trabalho em equipe, excesso de fofocas, líderes extremamente autocráticos, comunicações muito mal feitas, esses aspectos ficam extremamente resolvidos dentro da organização, na medida em que essa missão fique transmitida de uma forma efetiva para que todas as pessoas saibam disso, né? Uhum. Nesse nosso papo aqui, depois eu quero trazer um pouco a conversa para a questão do coach, como é que ele pode entender a importância dessa abordagem da espiritualidade no mapa de mundo que o cliente dele traz e como é que ela influencia o modo de pensar, de agir, etc. Mas por enquanto ainda queria cutucar um pouquinho mais essa coisa das organizações, das empresas. Claro. E aproveitar uma conversa que eu estava tendo com um grande amigo meu outro dia, e nós estamos falando sobre empresas, né, e o porte dessas empresas, e a diferença que você encontra no posicionamento filosófico delas. Aqui, logicamente, fazendo uma generalização, né? Então, assim, empresas pequenininhas, elas estão muito mais próximas do sonho do dono, do cara que criou, o cara que concebeu a ideia. E atrás daquela empresa existe um sonho. Empresas médias, você já começa a ter uma estrutura hierárquica e você já começa a ter níveis que aquele sonho inicial começa a se diluir e muitas destas lideranças passam a se focar extremamente no negócio em si, na meta em si, e elas esquecem muito do porquê que elas estão fazendo isso. Quando a gente vai para multinacionais, empresas gigantescas, você tem uma pulverização dessa filosofia da empresa.
sim, E esse daí é um aspecto interessante. Como é que você vê essa questão da espiritualidade nas empresas, levando em conta o porte dela? sim. É, veja, eu acho que você tocou muito bem. A empresa de pequeno porte, principalmente onde o fundador, o dono da empresa está presente, né? É quase no convívio, no dia a dia, esses valores, a missão da organização, ela é transmitida, porque é um número ainda relativamente pequeno de pessoas, existe essa proximidade e assim por diante. Veja, toda e qualquer empresa, independente do porte, precisa ganhar dinheiro, Uhum, precisa ter lucro, né? Mas o objetivo, o propósito, não é o lucro em si. O lucro, na verdade, é um indicador de o quão bem a empresa está cumprindo o seu papel, né? O quão bem ela oferece produtos e serviços que vão atender a necessidade dos clientes, dos usuários. Eu diria assim, não só atender, mas, se possível, até encantar os clientes e os usuários, né? Sabe uma coisa assim, aquela sensação, uau, como é uhum, bom ser cliente dessa organização, né? À medida que a empresa ela vai crescendo e se desenvolvendo, existe, digamos assim, um certo esfriamento dessa missão, desse propósito e assim por diante, e muitas vezes isso acaba se perdendo, né? uhum, É, um conflito que é bastante comum é o conflito entre gerações, a chamada geração Y, pessoal mais jovem que hoje está nas organizações, e a geração Z que está entrando, né? É uma geração que é um tanto quanto intolerante, eu diria no bom sentido da intolerância, com hipocrisias, né? Então, uhum, exemplo, a, a organização coloca na sua entrada: nossa missão é atender aos nossos clientes, encantar nossos clientes e assim por diante, né? Bonito no site da empresa, nos materiais de divulgação, tudo lindo. E aí vem alguém da geração Y e meio que peita um diretor da empresa e diz o seguinte: senhor diretor, está escrito na nossa missão que temos que encantar nossos clientes. Eu vejo aqui no estacionamento da empresa um monte de vagas para os diretores e gerentes e não vejo uma vaga para os nossos clientes. Então, senhor diretor, das duas, uma, ou vocês acabam com essa missão e reescrevem, ou que tal começar a abrir vagas concretas para os clientes, já que eles são o maior patrimônio, o elemento mais importante de nossa organização. Então, nas médias e grandes empresas multinacionais, assim por diante, o resgate da missão, da identidade, da razão de ser, isso precisa ser um projeto estruturado para que, de fato, as pessoas estejam no seu dia a dia, nas suas atividades, convivendo e respeitando e reforçando essa missão da empresa, que é esse aspecto da espiritualidade. uhum. É interessante isso, falando ainda sobre essa questão do porte de empresa. Então, a hora que nós pensamos numa empresa muito grande, uma empresa gigantesca, vamos pensar aqui nas as grandes químicas, né? BASF, Bayer, né? Hoechst, Novartis. Como é estas empresas hoje que elas têm um pool de acionistas que comandam esses interesses e, por exemplo, por outro lado, você tem uma Apple, que é uma empresa gigantesca, mas que ela ainda vive o sonho do seu fundador. Ainda não teve um desligamento, né, dessa questão de quem fundou, por que fundou, qual era o propósito. Será que o caminho de toda empresa que cresce muito é esse desvincular e essa perda de um sentido maior? Não necessariamente.
Eu diria, Luciano, que é um risco razoavelmente grande disso acontecer. Mas, principalmente, se o fundador, os seus seguidores e sucessores souberem assegurar, dinamizar, adaptar a missão aos novos tempos, eu acredito que não há necessidade que necessariamente isso se perca. Uhum. Né? É, é uma questão. Eu gosto muito de um modelo que eu aprendi de uma empresa holandesa, NPI, Netherlands Pedagogisch Instituut, né? Que é uma empresa muito orientada pela antroposofia. Né? E aí, né, se fala sobre as diversas fases da vida de uma empresa. Né? Então, existe a fase pioneira, que é exatamente a pequena empresa que está crescendo e assim por diante. Depois vem a fase de diferenciação, onde existe essa burocratização, esse crescimento, e vem depois a fase da integração, onde, digamos, eu consigo conjugar o tamanho, o porte de uma grande empresa com aquele espírito que existia na fase pioneira. Na fase pioneira, quando surge uma dificuldade, o pioneiro diz: está aí uma oportunidade para a gente. Né? Na fase de diferenciação, né, existe uma dificuldade, oh meu Deus, é um problema, isso contraria nossas normas e assim por diante. Há uma tendência de um certo engessamento. Tá? Então, esse é um aspecto muito importante de desenvolvimento das organizações. Né? Manter esse espírito do propósito da organização, nossa razão de ser. Né? Somos líderes servidores. Uhum. Né? Estamos a serviço de um propósito. Eu acho que isso é muito importante. Existe vamos dizer assim, um erro. Eu ia usar a palavra pecado, mas pecado já está muito ligado com religião, com cristianismo, e assim por diante, eu prefiro não. Né? Mas é o imediatismo de muitos acionistas. Né? Quer dizer, muitos CEOs estão, eu diria assim, quase que no dia a dia sendo cobrados pelos acionistas e trimestralmente no bottom line, né, tem que haver resultados positivos e assim por diante. Uhum. Veja, claro, os resultados, a lucratividade, a produtividade são extremamente importantes. Precisa haver atenção para isso, mas não é só isso. Não é só isso. Quando eu disse no início, né, que a espiritualidade tem a ver com a humanização, tem um nome que eu há décadas venho brigando com ele, que é o nome recursos humanos. Né? Quer dizer, Hum, ninguém gosta de ser um sim, recurso, mas eu gosto exato. de ser humano. Né? É. Uhum. Então, esse aspecto da humanização, eu acredito que, de alguma forma, a pandemia. Eu tenho uma visão muito positiva de que não é que o mundo inteiro vai mudar quando a pandemia terminar, mas eu tenho certeza que existirão inúmeros focos de resgate do humano dentro das organizações. Porque, Uhum. veja, se durante a pandemia a empresa se preocupou com o bem-estar dos funcionários, ofereceu máscaras, ofereceu álcool gel, tem empresas que ofereceram e continuam oferecendo transporte, né, via Uber ou táxi ou um transporte da empresa, da casa até o trabalho, assim por diante, para que a pessoa evite o transporte público. Né? Todos esses cuidados que estão existindo durante a pandemia, eu acredito que quando a pandemia terminar, as expectativas foram levantadas. Né? Quer dizer, se eu fui tratado como um ser humano, eu, minha família, assim por diante, eu quero continuar com isso. Tá? E eu vejo que os líderes precisam, de alguma forma, ser
preparados e desenvolvidos para darem mais atenção a esse aspecto humano do trabalho. E isso tem, mais uma vez, tudo a ver com espiritualidade. Isso me lembra a questão de que você, assim como eu, que estamos há uns bons anos aí no mercado, nós pudemos acompanhar uma mudança de filosofia dentro das organizações e dentro do próprio mundo do trabalho, né? Quando eu comecei a trabalhar, o paradigma ainda era de você entrar em uma empresa e você se aposentar nela. Esse era Sim. o paradigma de sucesso, você é um cara legal. No meio do meu caminho, né? É interessante só falar isso rapidamente. Quando eu fiz 5 anos de empresa, eu ganhei uma carta do presidente da empresa me parabenizando pelos 5 anos de Uhum. empresa. Quando eu fiz Uhum. 10 anos, eu ganhei uma outra carta e veio um cheque com um clipezinho em cima com meio salário me parabenizando. Então era uma premiação por você ainda estar lá, pela sua fidelidade, né? Sim. E aí, quando eu faria 15 anos, eu ganharia mais uma carta com um cheque de um salário inteiro. E exatamente nessa minha vez, cortaram isso. Foi quando mudou esse paradigma de que nós não queremos mais sua fidelidade apenas, mas nós queremos seu compromisso, nós queremos sua presença, queremos seu brilho no olho aqui dentro, né? E é muito interessante trazer isso aqui para a nossa reflexão de como que ser feliz passou a fazer parte do cardápio de uma pessoa que vai procurar um trabalho. Então ela não está Sim. buscando só salário e estabilidade, ela também está buscando felicidade. E muitas pessoas, e cada vez mais quem pode fazer isso, quem está se planejando para isso, ele está fazendo um planejamento de que em que empresa eu quero trabalhar, quais são os valores desta empresa, combinam com os meus Perfeitamente. valores, e isso tem tudo a ver com esse nosso papo, né? Perfeitamente. Você sabe, eu diria, principalmente jovens, eu já vi, enfim, como eu também trabalho com coaching, e a gente observa isso, pessoas que muitas vezes rejeitam uma mudança de emprego até para um cargo melhor, para um salário melhor, porque não acreditam na missão, nos valores daquela organização na qual estão ingressando. Tá? São frases do tipo: eu não quero colocar as minhas competências a serviço desta causa, tá? Uhum. Porque eu não acredito nesta causa. E isso realmente acontece com bastante frequência. É, é claro que todo mundo precisa de uma remuneração, tem que pagar suas contas, né? Veja, nós somos, cada um de nós tem uma dimensão espiritual, mas também tem uma dimensão material. Né? Então, eu só com a dimensão material eu não pago a conta de supermercado, a mensalidade do condomínio e assim por diante. Então, as pessoas precisam disso. Mas eu diria principalmente as gerações mais jovens, geração Y, geração Z, estão muito preocupadas com essa questão de qualidade de vida, com haver um alinhamento entre meus valores pessoais e valores da organização. Eu, sem fazer nenhum julgamento de valor, mas eu já vi jovens dizendo assim, por exemplo, eu não quero trabalhar para uma fábrica de armas, Uhum. não quero trabalhar para uma fábrica de cigarros, né? Eu não quero colocar minhas competências a serviço de alguma coisa que prejudica a saúde das pessoas. Né? Então, sim, eu acho que isso tem a ver muito com novos valores. Eu diria que os mais antigos, né, aprenderam e muitas vezes ficaram muitos anos dentro de uma organização, até às vezes décadas, né, e de alguma forma acabam se tornando um tanto quanto hipócritas, entende? Porque o discurso não bate com a prática. Né? Uhum. Você falou, por exemplo, a questão da fidelidade. Né? As empresas sempre
no passado cobravam fidelidade, tempo de casa e assim por diante, né? Então, é assim, eu quero que você seja fiel à nossa organização. Mas a recíproca também era verdadeira e a prática muitas vezes mostrou que não era verdadeira. Então, na primeira crise que vinha, né, um machadão aí cortando a cabeça das pessoas e assim por diante. É, acredito que pessoas mais maduras tiveram um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um vizinho, um amigo, que depois de trabalhar 22 anos numa organização, mudou o controle acionário, pá, o cara foi para a rua, entende? Uhum. Então, que fidelidade é essa? É fidelidade de uma mão só? Né? E as gerações mais jovens, sim, elas cobram isso. E eu acho que é legal cobrar isso. Né? Tem que haver um alinhamento entre o discurso e a prática. Eu acho que Com isso faz certeza. parte da espiritualidade, da ética, do comportamento adequado e assim por diante. E eu acho que essa sua fala traz o gancho para colocar a pergunta que a nossa querida Ana Paula Peron coloca aqui, trazendo que um dos problemas, grandes problemas que ela tem sentido, tanto dentro das organizações como fora, está vinculado com a falta de confiança e como que as pessoas têm feito uma gestão pelo medo, né? É, então, como é que você enxerga esse negócio de não ter confiança e muitos líderes gerirem hoje ainda pelo medo? É, Luciano, eu trabalho quase há 40 anos com desenvolvimento de lideranças. E eu vejo que hoje ainda muitas organizações. Vamos pegar um exemplo. Um jovem engenheiro. Tá? Ele entrou na nossa organização, trabalha 1, 2, 3, 5 anos. É uma pessoa que dá conta do recado, tem bom relacionamento, é uma pessoa fiel à nossa empresa e assim por diante. E aí a diretoria diz assim: não podemos perder esta pessoa. E aí o que a gente faz? Nós o promovemos a supervisor, a coordenador de projeto, né? Assinamos com uma gerência, eventualmente até uma diretoria e assim por diante. Só que esse engenheiro, ele é muito bom tecnicamente. Ele não foi preparado para lidar com questões ligadas a relacionamento interpessoal, a liderança, questões de disciplina, questões de trabalhar em equipe, de comunicação e assim por diante. E o que acontece? Né? Essa pessoa provavelmente vai continuar na empresa, agora com um cargo mais elevado, um salário mais elevado, só que ele não consegue gerir adequadamente a sua equipe. Então, é o famoso provérbio, né? O sujeito ele é promovido por causa de suas competências técnicas e depois ele é demitido por falta de competências humanas. Né? Nós temos na nossa consultoria uma série de projetos ligados exatamente a essas questões. E eu vejo, eu diria assim, com tristeza, que infelizmente ainda existem muitos gestores, vamos chamar assim, da velha guarda, sabe, daquela linha manda quem pode e obedece quem tem juízo, e isso infelizmente, ainda existe, mas eu diria que é uma raça em extinção. Precisa ser em extinção, né? Se É, e realmente era, vão ser é, extintos, a gente não sabe, mas que precisam ser, precisam, né? exatamente, Eu lembro também exatamente. de uma brincadeira, eu lembro também de uma brincadeira que a gente fazia, isso quando eu ainda estava dentro de uma organização, que a gente falava assim que as pessoas eram promovidas até que elas atingissem o seu grau de incompetência máximo.
sim, é o Peter E na, Principle, reali né? e na realidade, né, as pessoas tinham que parar de ser promovidas bem antes de chegar no seu grau de incompetência máxima. Então, isso quer dizer que muitos líderes que você tem hoje como líderes, eles nunca poderiam ocupar esse posto. E Sim, como eles ocupam um posto para o qual eles não têm preparo, eles não sabem como lidar com gente, principalmente, vem um grande medo dentro deles. E esse medo faz com que eles adotem uma postura autocrática, rígida, porque é aquele clássico modelão, né? Deixa eu ser o capataz que tudo não funciona, né? E o Roberto aqui acabou de dizer também, né? O paradigma do controle e do comando permanece muito. E isso, por sua vez, também é um empecilho para você desenvolver mais esse conceito da espiritualidade dentro das organizações, que sim, também está vinculado com a perda de grandes talentos de pessoas que não se identificam com esse clima e deixam a empresa. sim. E muitas vezes, nesse tipo de organização, quem acaba ficando na organização é um pessoal mais medíocre, é o pessoal meio carneirinho que diz sim para o chefe o tempo inteiro, assim por diante. Veja, eu acho que em qualquer grupo tem que haver coordenação, tem que haver liderança e assim por diante. Não estou propondo uma organização anárquica, né? Mas é preciso que, digamos assim, razão e emoção estejam equilibradas, né? Se a gente for pegar o exemplo do engenheiro que me referi agora há pouco, os engenheiros, eu sou engenheiro por formação, né? Mas o engenheiro, ele, pela sua formação, é um cara quantitativo, numérico, Uhum, relações muito claras, causa e efeito e assim por diante, que funcionam maravilhosamente bem na técnica. E a técnica é fantástica. Quer dizer, se nós hoje estamos conversando aqui através do Instagram, num smartphone, com redes, assim por diante, sem consideração de distâncias, é porque alguém tecnicamente desenvolveu tudo isso. Então, eu não estou menosprezando a técnica, mas a uhum. técnica tem que estar equilibrada com um lado mais emocional. Se a gente for fazer uma imagem, eu diria, a gente precisa sair um pouco da cabeça e ir um pouco mais para o coração, né? Aliás, na capa da revista, né, esse número, né, eu achei fantástica a ilustração, né, que mostra exatamente esse caminho, né, da cabeça ao coração, ou do coração à cabeça, quer dizer, os dois têm que estar de alguma forma interligados. E eu acho que a espiritualidade ela tem muito a ver com essa viagem, né, de você realmente dar atenção a esses aspectos emocionais. Porque se alguém da tua equipe está desmotivado, se ele se sente mal informado, assim por diante, não é o aspecto técnico que vai equacionar essas dificuldades, é o aspecto emocional. Quer dizer, Uhum. o líder, muitas vezes, ele tem que perguntar para a pessoa: escuta, como é que você está indo? Como é que está a sua família? Como é que vocês estão lidando com a pandemia? Né? E aí ele tem que reservar um tempinho para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Às vezes, o simples fato de eu me dispuser a ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? E isso já tem um impacto maravilhoso. Você sabe, eu lembro de uma empresa cliente na Avenida Faria Lima. E o presidente da empresa trabalhava, não lembro, sexto, sétimo andar e assim por diante. E ele entrava, saía do seu carro, entrava no elevador e ficava praticamente olhando para o teto do elevador e pessoas entrando, saindo e assim por diante. Tá? Ele era visto como uma pessoa fria, distante, impassível e assim por diante. Eu falei para ele: escuta, durante os 3, 4 minutos do percurso do elevador, meio que as pessoas entram.
Diga bom dia, pergunte como é que vai, né? Em que setor você trabalha. Você, como presidente, ninguém quer que você conheça todos os funcionários da empresa pelo nome, assim por diante, tá? Porque isso era um temor que esse presidente tinha. Uhum. Mudou a imagem dele dentro de, né? Sabe por quê? Oh, que legal! Porque para um funcionário, imagina alguém, sei lá, auxiliar de contabilidade, né? Aí vem o presidente da empresa, fala bom dia para ele, pergunta como é que ele vai, se ele está contente no trabalho. Enfim, é um papo de minutos. Né? Eu quero dizer, essa atenção, né, é tão importante. Né? Dizem que quando Deus nos criou e nos deu dois ouvidos e uma boca, tinha um recadão atrás disso. E muitas vezes a gente é campeão de, de boca, né? E não é tão bom quanto a questão do escutar, né? E ouvir, né? Ouvir ativamente, né? Não é só ouvir e estar com a cabeça em algum outro lugar, é ouvir empaticamente. Isso é muito É, eu lembro também de um trabalho grande que nós fizemos em uma empresa, né? Foi um trabalho de meses, né? De trabalhar com a equipe inteira, aqueles workshops de final de semana inteiro. E depois de seis meses, nós voltamos lá na empresa para fazer acompanhamento, né? E fomos falar com o presidente da empresa, né? Que é quem tinha feito a contratação. E a gente tinha aquela expectativa de ouvir comentários muito técnicos falando sobre as mudanças internas que tinham acontecido e os reflexos delas sobre o faturamento, as vendas, enfim, a gente queria ouvir um monte de coisa. A gente tinha essa expectativa, né? A expectativa é a raiz de todo o sofrimento humano. Aí quando nós chegamos lá, fomos lá falar com ele, ele falou, cara, foi sensacional. Eu vou resumir tudo só numa pequena frase. As pessoas estão falando bom dia. Então, todo o processo de transformação ficou muito claro que o maior indicativo de que aquilo tinha funcionado, que as pessoas tinham se aproximado, é que elas tinham passado a falar bom dia umas para as outras, né? É, são coisas que a gente diria, meu Deus, isso é tão trivial, isso Exato. é lógico, mas muitas vezes a empresa, ela, principalmente quando ela cresce, essas coisas vão se perdendo. Uhum, Sabe, voltando ao caso, né, da pequena empresa onde o dono está presente, assim por diante, nossa, quando alguém da equipe faz um aniversário, ele recebe os parabéns, né? De vez em quando, o dono da empresa se reúne com as pessoas, tem, sei lá, um pequeno sítio aqui perto de São Paulo e vão fazer, sei lá, um churrasco, uma comemoração, uma festa de aniversário, assim por diante. Essas coisas que aparentemente não têm nada a ver com o trabalho em si, com a racionalidade, elas são muito importantes, porque, no fundo, estão dizendo: eu te reconheço como gente, como humano, nós somos uhum, iguais nesse tipo de colocação. Né? uhum, É, eu acho que já comentei contigo, né? Eu decidi. No final do ano passado, voltar para a faculdade, estou no segundo semestre de psicologia. E numa aula de ontem à noite, a gente estava justamente falando sobre relações entre pessoas e tal. Então, a famosa figura, né, que diz assim, o arrogante que diz assim, você sabe com quem você está falando? Né? E aí eu achei legal o colega dizer uma boa resposta para dar para esse cara. Eu sei, você é um humano que está conversando com outro humano, entende? Então, é um pouco o resgate dessa dimensão humana é que dá vida a esse aspecto de espiritualidade. É, a gente, um dos projetos que nós desenvolvemos em nossa consultoria é a pesquisa de clima organizacional. uhum, E eu lembro de um caso de uma grande rede de varejo que tinha operações praticamente em todo o Brasil. Então, as notas em geral do clima eram notas muito boas, mas havia uma cidade onde a nota era péssima. Né?
foram ver, o diretor daquela loja era uma pessoa extremamente autocrática, não falava bom dia, maltratava as pessoas, quando alguma coisa saía errado, xingava e assim por diante. Tal. Tentaram algumas formas ver se a pessoa melhorava, não melhorou, ele foi despedido e foi trocado por uma outra pessoa que tinha um perfil muito mais moderno e adequado para as necessidades. Né? Aí, no ano seguinte, foi feita a nova pesquisa, né? E não só ficou no nível, como até superou um pouco a média de todas as outras lojas. Né? Veja, na primeira pesquisa, quando tínhamos esse líder assim tão autocrático, né? As pessoas reclamavam do restaurante, reclamavam do salário, reclamavam dos benefícios, reclamavam da higiene, dos vestiários, tudo era só reclamação. Nada disso foi alterado. E quando o novo líder ingressou, né, todos esses indicadores, ninguém mexeu nos vestiários, e agora os vestiários são muito bons. O salário, não, o salário está legal, entende? Então, eu acho que a liderança tem um fator fundamental, né, nesse aspecto de desenvolver essa missão, propósito, valores e assim por diante. Tudo isso faz parte da dimensão espiritual nossa. Tá? Então, Exato. sim, isso tem a ver com negócios, não é só coisas para os monges budistas lá do Tibete, entende? Isso é uma coisa que tem a ver com o nosso dia a dia. Né? Exatamente, isso faz parte do, das nossas atividades. Não é algo diferente. Para quem não pegou o começo aqui do nosso papo, nós estamos conversando sobre o tema espiritualidade, que é a capa da nossa edição número 89 da revista Coach Brasil, cujo dossiê trata desse tema com 6 artigos, cuja coordenação foi do Gustavo Mug, e ele também assina um desses artigos. Uhum. Gustavo, no seu artigo, você coloca o link de uma pesquisa que você tem é, para trabalhar os nossos tipos, né? É, e aí eu já fiz essa pesquisa no passado e eu, antes aqui da gente conversar, eu entrei lá e refiz a minha Sim. pesquisa. Então, para quem quiser falar, para quem quiser fazer, essa pesquisa está dentro do artigo do Gustavo, e esse Uhum. artigo ele está aberto mesmo para quem não seja Uhum. assinante da revista Coaching Brasil. E aí eu Sim. levei exatamente 9 minutos para fazer a pesquisa, para quem já está preocupado de não ter o tempo de fazer, leva nove Aham, minutos. aham. E aí o resultado foi muito interessante, que a minha característica majoritária, 50% deu amante. Então Uhum. ali para contar para quem está nos ouvindo, são quatro, como é que nós chamamos isso? Tipos, quatro tipos. Quatro tipos, que é o rei, o guerreiro, o mago e o amante, né? Sim. O meu Uhum. deu amante estourado e os que eu mais tenho que trabalhar é o rei e o guerreiro. E eu lembro que no seu artigo você fala sobre como é que o rei e o guerreiro eles têm que desenvolver esse lado amante quando esse lado rei e guerreiro é muito alto. Uhum. É, é, é muito legal. Veja, os quatro tipos que nós denominamos rei, guerreiro, mago, amante, aliás, foram um nome que nós adotamos de um outro autor, e eles são baseados nos trabalhos de Jung. Né? Jung desenvolveu quatro tipos psicológicos, né? Tipo pensamento, sentimento, sensação e intuição. Isso veio também desde o tempo da Grécia Antiga, enfim, os projetos DISC, enfim, existe uma série de abordagens e todas têm o mesmo referencial teórico. Né? E é interessante que dos quatro tipos, né, quando a gente fala de humanização, o tipo que é, digamos assim, mais humano, deixa eu me explicar melhor, o tipo que
dá mais atenção à dimensão humana, né, é exatamente o amante, aquilo que você tem como tipo preponderante. Né? Vou dar um exemplo. Eu pessoalmente, me preocupo muito, já fiz muita terapia e tal, para desenvolver um pouco mais o meu lado amante. Eu tendo a ser guerreiro. Tá? E o Uhum, guerreiro é o cara que vai lá e faz a coisa acontecer. Né? uhum, Dá um exemplo assim do dia a dia. Estou no meu escritório, estou trabalhando, temos uma entrega prevista para daqui a 2 dias para um cliente, um relatório, assim por diante. E a minha esposa, na época ela era sócia também da empresa, a Madá tem o perfil amante bem uhum. desenvolvido. Né? Então estamos trabalhando. Aí, de repente, entra a moça da faxina e chega para a Madá e diz: Madá, estou com um problema lá em casa. E a Madá é perfil amante. O que, que a Madá faz? Ela para o que está fazendo para conversar com a moça da faxina e assim por diante, entende? E aí, obviamente, eu, como guerreiro, né, fico esbravejando, porque temos uma data para ser cumprida e assim por diante. Então, na realidade, os 4 tipos são muito importantes e os 4 tipos têm que se manifestar e trabalhar integrados dentro de uma organização. Né? O rei é muito voltado para a inovação, o guerreiro para a realização, o mago para a organização e o amante para a integração, para essa dimensão humana. E quando a gente fala sobre humanização, uma outra forma de ler isso é dizer assim, cara, desenvolva mais o teu lado amante. Né? Então, algumas coisas que os outros tipos podem fazer, veja, não para se tornarem amantes, mas para exercitarem mais esse lado do amante. Né? Por exemplo, conversar mais com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, prestar atenção nesses aspectos mais ligados a ser humano. Né? O próprio, digamos, guerreiro, essas coisas são coisas ligadas ao ambiente de trabalho, mas, digamos, uma pessoa que tem, por exemplo, esse lado guerreiro, vamos lá, vamos fazer logo, fazer acontecer, assim por diante. Por exemplo, um bom exercício é a jardinagem, Hum. sabe? Botar sementinhas, esperar as sementinhas crescerem, se desenvolverem, assim por diante. Ingressar um pouco mais no mundo das artes, né? Na música, na pintura, na poesia. Né? Fazer um pouco mais de meditação, um pouco mais, ou fazer meditação. Né? Uhum. É, quer dizer, aqueles momentos em que eu vou dedicar um tempo para mim mesmo. Né? Dizem que a meditação é a hora que você para e ouve o que Deus tem a dizer para você. Né? A oração é você conversa com Deus, né? E a meditação é a hora que você ouve o que Deus tem a te dizer. Se você é ateu, agnóstico, não quer falar com Deus, fale Uhum. com o teu ser superior, com a tua intuição, com o teu self, dê o nome que você queira dar, entende? Mas Uhum. eu quero dizer, essas são ações que podem ser desenvolvidas para que você desenvolva um pouco mais esse aspecto humano do trabalho no teu dia a dia. Eu acho que Maravilha. isso é importante. Né? Não é só fazer festinha de Natal no final do Exato. ano. Entende? A Exatamente. festa de Natal é importante, Dia das Mães, tudo isso muito legal, é importante, mas é muito mais esse trato com as pessoas no dia a dia que desenvolve o lado da espiritualidade. Legal. Querido, o nosso tempo está terminando, passou tão rápido. Ai, que pena. Você quer fazer a divulgação de um e-book? Sim, existe um e-book que eu terminei de escrever,
chamado Espiritualidade, o subtítulo Para Viver Bem no Entardecer da Vida. Tá? Mas, na realidade, não é só no entardecer da vida, é em qualquer fase da vida. Tá? Esse e-book está disponível, quem quiser. Aí nós precisamos combinar, Luciano, se a pessoa quer mandar um WhatsApp, um e-mail para mim pedindo, e nós enviaremos isso diretamente para a pessoa, não há absolutamente nenhum custo envolvido nisso. Tá? Legal. O que a gente pede, se a pessoa se sentir chamada para isso, existem duas instituições, a OASE e o Projeto de Reconciliação do Menor. Se a pessoa se sentir motivada ao receber um livro gratuitamente e ela quiser colaborar, a gente coloca no próprio início do livro a possibilidade de fazer algum donativo. Tá? E esse donativo vai direto para a organização. Então, eu não sei aí se seria via... No próprio artigo da Vou fazer revista... a divulgação. Tem o meu e-mail, né? Então a pessoa me manda o e-mail e em seguida a gente manda esse material com Maravilha. muito gosto. Gratidão, então, meu querido, pela sua presença. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco. E fiquem atentos aqui ao nosso canal da revista Coaching Brasil, que estamos sempre fazendo lives e webinários, tá bom? E vamos ter um webinário não na semana que vem, na outra semana, ainda sobre o tema espiritualidade, com o Gustavo e com vários autores. Aí vai ser um webinário via Zoom, mas a gente vai passar a informação disso depois. Obrigado a todo mundo, uma excelente tarde e bom almoço para quem ainda não almoçou. Ok, muito obrigado e tudo de bom para todos. Ok, obrigado pela oportunidade. Até mais, pessoal. Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie esse projeto. Seja premium.